Bem, e agora chegamos ao momento da nossa conferência magna desta noite de abertura do Encontro Nacional da Copevide aqui em Goiânia, neste ano de 2021, numa modalidade híbrida com alguns participantes presenciais e outros por videoconferência. E sem mais delongas, nós passaremos para a conferência que tem como tema Lei Maria da Penha, Interseccionalidades, Alterações Legislativas. E é com muita honra, senhoras e senhores, que nós convidamos a nossa conferencista, a professora doutora Ana Paula Antunes Martins. Professora Ana Paula, que é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, com um período na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação na Universidade do Porto, em Portugal, assessora técnica da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, e pesquisadora de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UNB. Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre as Mulheres do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, também da UNB, e professora colaboradora do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, também da Universidade de Brasília. Senhoras e senhores, é com muita honra que passamos a palavra neste momento para a conferência magna de abertura deste 11º Encontro Nacional da Copevide, a professora doutora Ana Paula Antunes Martins. Boa noite a todas as pessoas presentes. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de refletir sobre a violência contra as mulheres, sobre a violência de gênero contra as mulheres, nesse contexto tão importante e sobre o qual a gente vai falar hoje, por que esse contexto é tão importante, por que esse dia é tão importante, mas antes peço a licença para tirar minha máscara também, melhorar a nossa capacidade aqui de dicção, né? Sem muitos obstáculos, e dizer que, bom, o trabalho que o Copevide desenvolve, a Copevide desenvolve é absolutamente necessário, importante, marca uma era de intolerância em relação à violência contra as mulheres, e por isso mesmo cumprimento, né, tanto a doutora Sara Gama, quanto a doutora Rúbia Coutinho, que estão neste momento na transição tão importante deste órgão que representa nada mais do que a responsabilidade do Estado em relação aos direitos humanos das mulheres. Hoje é um dia importante porque é o Dia Internacional de Combate à Violência contra as Mulheres, e esse dia marca justamente um fenômeno muito contemporâneo, que é o fato da violência contra as mulheres ter se tornado um fenômeno global, no sentido de ter sido reconhecido como um problema público global. Isso se deu em virtude de uma ampla articulação de mulheres, de movimentos feministas, ao longo das últimas décadas, em que, especialmente a partir dos anos 60, mulheres começam a se articular transnacionalmente em torno da definição de acordos internacionais para que países pudessem ter a força e a legitimidade para o estabelecimento de legislações específicas. Hoje, nós temos mais de 125 países que têm legislações específicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. E isso se deu, especialmente nas 2 últimas décadas, a partir de um intenso trânsito de mulheres que se articularam transnacionalmente. Então, falar sobre políticas públicas no âmbito dos nossos países remete também à governança global. O governador Caiado falava sobre isso há pouco, ele começou falando a palavra governança. E essa palavra ela é muito importante porque ela é um modelo de gestão pública, muito contemporâneo,
que rompe com lógicas da burocracia estatal e busca uma ampla articulação entre diversos agentes públicos em torno de objetivos comuns. Nesse sentido, o Ministério Público compõe uma rede de atendimento e de enfrentamento à violência contra as mulheres, assim como diversos outros atores do Estado e da sociedade civil. E este é justamente o conceito de governança que o campo de políticas públicas nos insta a construir, a promover, e é um processo em construção, porque é preciso um esforço muito grande para que essas redes efetivamente se constituam de modo horizontal. Hoje também, esse mês também é um mês muito importante, porque é o mês da consciência negra, né? No dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, nos mostra a responsabilidade do Estado brasileiro, um dos estados mais desiguais do mundo, um dos países mais desiguais do mundo, no que diz respeito à distribuição de renda, no que diz respeito ao acesso a direitos. E, nesse sentido, o mês da consciência negra é muitíssimo importante para que a gente lembre e rememore a experiência do povo negro em torno da abolição, em torno da justiça social, em torno da garantia de condições dignas de existência, sem as violências institucionais. Então, talvez aqui seja um espaço importante para que a gente possa construir mecanismos objetivos, efetivos, baseados em evidências, para enfrentar as violências institucionais que o povo negro vivencia. É uma responsabilidade dos nossos tempos, uma responsabilidade que diz respeito não às pessoas negras individualmente, é uma responsabilidade da sociedade, em torno da construção de uma sociedade justa, equânime, e que faça a justiça histórica, inclusive. E hoje também é um dia importante para lembrar e para falar que, se nós estamos aqui, nesse espaço, dialogando sobre o aprofundamento das políticas públicas para mulheres, se nós estamos aqui nesse ano celebrando os 15 anos da Lei Maria da Penha, isso representa muitíssimo o fato de nós podermos ouvir a própria Maria da Penha, uma sobrevivente da violência de gênero. A Maria da Penha é uma sobrevivente. É importante utilizar essa expressão, porque é uma expressão que remete também a um léxico dos direitos humanos. Ela sobreviveu a uma grave violação de direitos humanos. Então, é muito importante lembrar que a Lei Maria da Penha também advém desse esforço de uma construção política que se deu muito fortemente nas universidades, por meio especialmente da política de ação afirmativa. A universidade hoje é negra, 50% negra, e nós temos alunos negros na sala de aula. Eu tenho 2 orientandas negras, por causa da política de cotas. Minhas 2 orientandas, uma de mestrado e uma de graduação, fazendo já a 2ª graduação, as 2 foram cotistas. E são essas alunas que estão produzindo uma reflexão, uma mudança, uma quebra epistemológica de questionar os nossos fundamentos, que também são os fundamentos do feminismo, que durante muito tempo foi um feminismo que pensou a questão racial a partir do conceito da diferença. Mas o conceito da diferença não é bom. Não é bom. Porque a gente não se identifica com o diferente. Quando a gente trabalha nessa ideia do feminismo da diferença, a gente perde a capacidade de produzir identidade, de produzir a alteridade ou a afetação pela diferença, como o Bruno Latour promove, essa afetação pela vida do outro, afetar-se como se fosse um problema seu, mas ouvindo e escutando como quem não sabe e não vivenciou a experiência corporificada do outro.
Então, hoje também é um dia, esse mês também é o mês de falar sobre as políticas de ação afirmativa, que também existem no Ministério Público, e que são tão importantes para transformar a configuração da desigualdade da nossa sociedade, e que vai levar muitas décadas para ser alterada, assim como a própria violência contra as mulheres. Hoje, também, eu poderia também estar aqui para falar de Dandara. Poderia falar de Dandara nesse mês da consciência negra, uma ex-escrava que preferiu a morte do que a restrição da sua liberdade, do que a sua condição de escrava. Poderia também falar de outra Dandara, uma mulher travesti que em 2017 foi brutalmente assassinada, torturada por 12 homens transfóbicos que não aceitaram a sua condição e que torturaram Dandara. Eu poderia falar sobre Dandara agora. Poderia falar sobre a Maria da Penha, uma mulher com deficiência. E a Rainey Connell, que é uma grande teórica feminista, transexual, australiana, nos diz o seguinte: no sul global, que são os países que vivenciaram fortemente a história da colonização, no sul global as deficiências estão absolutamente ligadas à violência. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, quando vocês veem uma pessoa com deficiência, se vem à nossa mente que aquela deficiência pode ter sido causada por uma violência. E no sul global isso é muito comum. Que pessoas tenham sido vítimas, inclusive, da violência doméstica e, com isso, se tornado pessoas com deficiência. Essa é a história da Maria da Penha. Eu poderia também falar sobre Raquel, minha tia, a irmã mais nova do meu pai, vítima de feminicídio no início dos anos 2000, antes da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Poderia falar sobre isso. Poderíamos falar de todas as interseccionalidades presentes na história da vida dessas mulheres. E aqui o assunto não é falar sobre as mulheres cuja interseccionalidade gera a maior vulnerabilidade. Mas o assunto é falar como os marcadores sociais da diferença, uma terminologia sociológica, que mostra como a raça, a sexualidade, a classe, a nacionalidade são absolutamente necessárias para compreender também as violências de gênero. Falar sobre interseccionalidade significa dizer que é impossível falar de violência de gênero contra as mulheres, impossível falar da forma como essa subordinação ocorre no cotidiano, sem falar que essa subordinação é também calcada em uma sociedade racista que produz estratificações muito brutais, que faz com que, num contexto como esse que a gente está vivendo, no contexto da pandemia, as mulheres negras tenham sido objetivamente, estatisticamente, do ponto de vista das evidências, muito mais vulnerabilizadas. E é essa desigualdade que nós precisamos apurar, refinar, compreender e produzir políticas públicas com a perspectiva não apenas de uma metodologia interseccional, mas de uma ética interseccional. Então, hoje, eu poderia falar sobre todos esses assuntos, mas me interessa especialmente falar não só sobre as estruturas patriarcais, racistas, sexistas da nossa sociedade, desenhar essa estrutura, explicar, é o que a sociologia faz, né? Desenha, explica essas estruturas, que mostram como e por que nós não conseguimos superar tão rapidamente os nossos problemas. E eu acredito que vocês sintam essa frustração no cotidiano, pessoas que já estão no Ministério Público há 10, há 20 anos.
Eu acredito que muitas de nós, na universidade, também possamos sentir, muitas vezes, porque parece que a gente precisa estar sempre recomeçando. Mas quando a gente entende que essas estruturas, elas são absolutamente vigorosas e correspondem a relações de poder que, sim, interessam a grupos dominantes e que interessam, inclusive, para a manutenção de uma ordem econômica mundial, que mulheres vivam na informalidade, que pessoas negras não tenham outra alternativa se não trabalhar em troca de uma diária de R$50, de R$60, ou será que isso não existe? Talvez em Goiânia e em Brasília, não. Mas, com certeza, isso existe. O trabalho análogo à escravidão. E interessa muito aos setores dominantes, sim, escravocratas, ligados a um sentido de demarcação do direito à terra, do direito ao solo e do direito à própria existência, que pessoas sigam na subalternidade. E essas são estruturas muito contundentes, que provavelmente nós não vamos conseguir ver superadas ao longo das nossas vidas. Mas isso não quer dizer que nós vamos corroborar ou ser tolerantes em relação a essas estruturas. E é por isso que hoje eu optei por falar um pouco sobre o futuro, por falar um pouco sobre um contexto que é esse que a gente vive, que precisa ser muito bem compreendido, para que as nossas instituições possam ser mais efetivas. E falo isso com a força, com o reconhecimento a todas as mulheres que me antecederam, que nos antecederam, que abriram caminhos para que a gente pudesse estar aqui. Mulheres e homens e pessoas públicas que tiveram a coragem de ser intolerantes em relação a essas estruturas. E, em nome de todas essas pessoas, eu quero falar da Lourdes Bandeira, uma grande ativista, uma grande intelectual feminista que abriu muitos caminhos, foi a idealizadora da lei do feminicídio. Em uma recente live com a ex-ministra Eleonora Menecute, ela conta essa história, como a Lourdes Bandeira foi a idealizadora, sugeriu, porque foi justamente uma lei promovida, proposta pelo Poder Executivo, na época em que a Lourdes Bandeira, que era professora titular da Universidade de Brasília, do Departamento de Sociologia, foi secretária executiva, teve a coragem de ocupar um cargo público, e ela, que não era afiliada a nenhum partido, teve a coragem de ocupar um cargo público, como muitos de vocês também já tiveram essa coragem de ocupar cargos de decisão, com todas as dificuldades e as contradições que isso pode trazer, e abriu muitos caminhos. Então, a gente sempre precisa reconhecer esse lugar. A Lourdes foi minha orientadora de doutorado e faleceu há 2 meses, ainda precocemente, uma mulher de 72 anos, tinha muito caminho pela frente, mas a gente tem muitos textos para publicar da professora Lourdes, inclusive o último evento em que a professora Lourdes esteve presencialmente foi um evento promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, pela Mariana Távora, pelo Tiago Pierobon, em que houve uma discussão sobre os direitos humanos das mulheres na mídia, e a mídia foi convidada para um diálogo sobre como respeitar os direitos humanos das mulheres nos relatos sobre violência. Então, falo sobre o futuro, lembrando também das nossas precursoras, dos nossos precursores, o que é muitíssimo importante. Mas é muito necessário que a gente possa contextualizar esse momento. Eu vou trazer brevemente alguns dados aqui que eu acho que são necessários para essa contextualização do que significa esse momento e do tamanho das nossas responsabilidades. Uma entre 4 brasileiras acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência nos últimos 12 meses, no período justamente da pandemia. Isso significa 17 milhões de mulheres. Esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
25% dessas mulheres que sofreram violência apontaram a perda de renda e do emprego como os fatores que mais influenciaram na violência que vivenciaram em meio à pandemia da Covid-19. Ou seja, nós falamos muito que a violência não escolhe classe, não escolhe raça, não escolhe idade. Isso pode parecer um discurso um pouco controverso. Esse foi um discurso muito importante, foi um argumento muito importante para que a gente pudesse ter legislações específicas e justificar o fato de que a violência não era algo residual. De fato, ela pode atingir todas nós. Hoje mesmo lembramos da juíza carioca que foi vítima de um feminicídio. E ela é uma mulher com todos os recursos econômicos, políticos, intelectuais, afetivos, para fazer frente à violência, foi vítima do feminicídio. Então, é verdade, todas nós podemos ser vítimas do feminicídio. Mas vocês sabem o que aconteceu durante a pandemia? Durante a pandemia, 48% dos brasileiros viram a renda diminuir. 33% dos brasileiros perderam o emprego. E, em relação às mulheres, esse contexto foi ainda mais brutal. E, em relação às mulheres negras, ainda mais brutal. Então, é preciso reconhecer que a violência contra as mulheres necessita ser pensada e compreendida a partir de uma lente interseccional. Nesse sentido, pensar também sobre as responsabilidades do Estado é muito importante. Vocês sabem que nessa pesquisa houve também uma pergunta sobre quantas pessoas haviam sofrido a violência. 51,1% relataram ter visto alguma situação de violência contra a mulher nos últimos 12 meses. Então, as pessoas sabem que existe, que pode acontecer. E também foi perguntado qual foi a atitude após a violência, o que a mulher fez depois da violência. 45% das mulheres não fez nada. 45% das pessoas não pôde acreditar, não puderam visualizar uma saída por meio da resposta estatal. E isso, como eu disse, aumenta muito a nossa responsabilidade em relação às pessoas que não têm reconhecimento dos seus direitos, não se veem como seres, como pessoas com legitimidade para reivindicar os seus direitos. Esse é o tamanho dos nossos desafios. Dessas que disseram que resolveram sozinhas, dessas que disseram que não fizeram nada, 32,8% disse que resolveu sozinha, que não procurou porque resolveu sozinha. O que é resolver sozinha? Como se resolve sozinha uma violência de gênero? No ciclo da violência, né? Naquele ciclo que envolve o perdão, que envolve alguma saída não resolutiva da violência. E por que falar sobre isso? Falar sobre desemprego, falar sobre perda de autonomia. Então, as mulheres disseram que sobre o fator de vulnerabilidade à violência durante a pandemia. As mulheres foram perguntadas o que gera vulnerabilidade à violência. 25,1% respondeu que o que gera a violência durante a pandemia é justamente a perda do emprego e a impossibilidade de trabalhar para garantir renda própria. Então, aqui está a interseccionalidade. É a interseccionalidade de classe e é a interseccionalidade de raça. Um autor muito importante, um sociólogo alemão, chamado Ulrich Beck, talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ler algo desse autor, porque ele escreveu um livro muito conhecido
e muito lido no campo do direito ambiental. E o Beck escreveu um livro em 1989 chamado A Sociedade do Risco. Ele queria entender um pouco mais as consequências, os efeitos do desastre de Chernobyl. E ele escreveu esse livro sobre a sociedade do risco para tentar entender como aquele desastre expressava um conjunto de situações ou tendências que levariam a uma série de catástrofes nas sociedades contemporâneas, que ele chama de sociedades pós-industriais. E os estudos do Beck sobre a sociedade do risco são absolutamente atuais. É como se ele tivesse escrito esse livro agora, e ele faleceu em 2015, ele não vivenciou o período da pandemia, mas é como se ele pudesse ter antecipado exatamente o que nós estamos vivendo nesse contexto. E ele vai dizer o seguinte, que a sociedade do risco, e a palavra risco toca muito nos nossos temas, a gente fala a palavra risco no nosso cotidiano, né? O Beck não é um autor que estuda violência de gênero, ele é um autor da teoria social que estuda as tendências da sociedade e ajuda a fazer análise de conjuntura. Mas o Beck fala no risco, que é a palavra que a gente utiliza muito, inclusive, dá nome ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Esse instrumento de política pública super necessário para poder compreender e para poder legitimar que o risco também é uma violência. E o Beck diz, a sociedade de risco é a sociedade do perigo. É a sociedade em que a emoção predominante é o medo. Porque nós vivemos diante de tantos riscos, que é o risco de uma catástrofe ambiental, é o risco de uma pandemia, e ele fala de pandemias no trabalho dele, justamente por causa da globalização, e ele é um crítico da globalização, mas uma pessoa que acredita, e ele utiliza essa expressão, vocês, quando forem ler, se tiverem curiosidade, podem buscar o último livro dele, que fala sobre o cosmopolitismo. Ele acredita numa sociedade solidária, internacional. Ele não é um nacionalista, longe disso. Mas ele faz uma crítica a uma globalização que é uma globalização que gera monopólios, que é uma globalização que significa nada mais do que uma nova forma de expansão de poder de elites globais que promove uma segunda espécie de colonização. E com ele faz coro o Bruno Latour, que também é um sociólogo francês, que discute o tema do antropoceno. Eu não sei se vocês já ouviram falar do antropoceno, os cientistas sociais têm falado bastante sobre isso. É um conceito geológico, mas significa pensar numa era em que a ação humana pode ser tão devastadora que chegue a inviabilizar a vida humana na Terra. E esse assunto não é um assunto daqueles filmes de Hollywood. Esse é um assunto que diz respeito aos desastres ambientais, que diz respeito à implantação de mineradoras, que diz respeito a um uso irresponsável da terra, que diz respeito à violação dos direitos humanos indígenas, que explica a subalternização das mulheres quilombolas, que explica o fato das pessoas viverem na miséria, das pessoas rurais viverem na miséria, das populações ribeirinhas não terem acesso ao antibiótico. O assunto é esse. Não é um assunto de 2060. É um assunto de 2021, que se hoje você abrir os jornais, você vai ver notícias sobre desastres climáticos. E os desastres climáticos não dizem respeito a algo exógeno à ação humana, muito antes, pelo contrário. E vão gerar um conjunto, estão gerando um conjunto
de situações, de vivências, que vocês já estão encontrando nos serviços de atendimento do Ministério Público. Nesse momento, eu estou trabalhando junto com minha colega Tatiane Duarte, numa formação, uma qualificação de pessoal, profissional, no Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, e falando sobre ética no atendimento e ética na pesquisa, no monitoramento das políticas públicas que o Ministério Público ajuda a produzir. E nesses encontros, um dia eu perguntei, vocês têm visto mulheres migrantes nos atendimentos? E elas disseram sim, as haitianas, as venezuelanas, mulheres que estão em situação de violação de direitos, ou tentando reconstruir sua vida, uma violação de direitos que muitas vezes não começou no Brasil, que é um fenômeno global, e o Beck vai dizer, a sociedade do risco não tem fronteiras. Nós vamos vivenciar os efeitos dessa sociedade de risco em todos os serviços. E essa é uma tendência, e não diz respeito só a um fenômeno da natureza, mas diz respeito ao modo como nós gerenciamos os riscos e os perigos que a nossa sociedade produz em larga escala, produz em escala industrial. Esse é o argumento do Ulrich Beck. Então, compreender o fenômeno da violência de gênero contra as mulheres e compreender a necessidade de produzir uma ética interseccional que seja uma ética atenta às políticas antirracistas, passa necessariamente pela compreensão de um contexto mais amplo. E falar desse contexto mais amplo é importante até para que a gente não superresponsabilize uma instituição individualmente. E possa entender que nós somos sujeitos históricos, enfrentando todos os dilemas e os desafios dos nossos tempos. Então, para finalizar, minha pergunta principal é: quais são os instrumentos de inteligência pública? Esse conceito de inteligência pública a gente tem tentado desenvolver num núcleo de estudos e pesquisas do Departamento de Gestão de Políticas Públicas, lá da UNB. Esse conceito de inteligência foi muito utilizado no campo militar, etc., mas não se trata disso. Se trata de inteligência no sentido de saberes acumulados, construídos socialmente, coletivamente, uma inteligência pública, para fazer frente a todos esses desafios, que não terminam agora em 2021, 2022, quando a pandemia se tornar uma endemia e quando a gente puder se livrar do coronavírus. Absolutamente não terminam aí. Dizem respeito a uma era de profundas incertezas que gera demandas muito altas para o Estado, e o movimento não vai diminuir, Copevide, o movimento vai aumentar, a demanda vai aumentar. E esse é um grande paradoxo, né? Porque a gente diz assim, poxa, mas tanta coisa foi feita e por que não diminui? Não diminui porque as relações de poder são muito intensas, porque a disparidade social, econômica e política é muito brutal. E porque nós precisamos atuar em rede, produzindo uma inteligência pública, uma governança global em torno de soluções ainda mais efetivas do que tudo que nós já fizemos até aqui. E tudo que nós já fizemos até aqui foi muita coisa. Foi muita coisa, porque quando a Maria da Penha sofreu a violência, a gente não tinha esse acúmulo que tem agora. Nós já caminhamos muito, de muito mais longe já viemos. Então, que esforços são esses em torno de, agora, para finalizar, em torno de ampliação da nossa capacidade de monitoramento das políticas públicas, fiscalização dos orçamentos públicos em todos os níveis de governo, local, estadual e federal. É o orçamento que garante o equipamento público funcionando. Conhecimento desses instrumentos de avaliação de políticas públicas.
articulação com os diferentes setores da sociedade, incluindo universidades, incluindo os governos, incluindo o poder legislativo, incluindo a sociedade civil. Fiscalização dos mecanismos públicos de democracia direta, como as conferências. Eu tive a oportunidade de ter sido delegada na última conferência de políticas públicas para as mulheres. É um instrumento absolutamente democratizador das vozes, das mais diferentes vozes. Na Conferência Estadual da Bahia, por onde eu fui... Bom, eu tive um tempo, vivi na Bahia, eu fui delegada por Porto Seguro, e na Conferência Estadual da Bahia, havia mulheres que estavam em restrição de liberdade, mulheres presidiárias que participaram da conferência, falaram, votaram na Conferência de Política para as Mulheres. É essa a noção de interseccionalidade que precisa estar presente na participação social. E o Ministério Público, assim como outros órgãos estatais, podem fiscalizar o cumprimento das normas que prevêem a participação social como um mecanismo de tomada de decisão. Então, são muitas ações que ainda precisamos avançar para identificar as subalternidades na perspectiva interseccional, produzindo uma ética interseccional para essa sociedade de risco, que é uma sociedade extremamente desafiadora, mas coube a nós. Minha queridíssima professora Flávia Biroli, professora da Universidade de Brasília, foi minha professora no doutorado, disse uma vez isso: coube a nós. É absolutamente desafiador ser latino-americano, é absolutamente desafiador ser brasileiro, é absolutamente desafiador ter vivido no contexto da pandemia e ver tantas mortes num país que tem cerca de 70 mil assassinatos por ano. É absolutamente desafiador. Mas coube a nós nascer aqui, estar aqui, compreender o nosso lugar de fala, compreender também as nossas condições, os marcadores sociais da diferença que nos definem, para produzir uma escuta no sentido da afetação, afetar-se, e manter o sentido da intransigência com as desigualdades. Então, é isso que a interseccionalidade me parece que propõe como uma ética, o refinamento das nossas capacidades de perceber a desigualdade e agir sobre elas. Então, longa vida a Copevide, longa vida a nossa articulação com os mais diferentes órgãos do Estado e da sociedade civil em torno da defesa dos direitos humanos das mulheres. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês todas e que tenhamos todos um ótimo evento aqui em Goiânia. Obrigada. Eu convido a nossa palestrante, a doutora Ana Paula Antunes Martins, para que permaneça aqui no palco, e convido a nossa coordenadora da Copevide, doutora Sara, para que venha fazer as suas considerações e também a entrega de uma lembrança e o certificado de participação da nossa palestrante como conferencista magna desta abertura do 11º Encontro Nacional da Copevide. Doutora Lucy está conosco. Doutora Lúcia, que estava conosco, apresentou o projeto. Não, amanhã nós entregaremos, portanto, a lembrança da doutora, mas com a palavra, a nossa presidente da Copevide, doutora Sara. Noite de emoções, né, gente? Doutora Ana Paula, inicialmente lhe agradecer, né? É sempre bom saber que além dos muros que nos cercam muitas vezes e que nos diminuem, mitigam quando a gente quer atuar além
de qualquer coisa, existem pessoas que se somam a nós, né, dentro das universidades, dentro das ONGs, dos coletivos. E é sempre um grande prazer conhecer pessoas como você. Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras, pelos ensinamentos. Fica aqui um registro só que eu falhei quando eu falei a respeito dos homens. Meu colega Nadilson, obrigada, viu? Você soma também muito. Eu não poderia deixar de fazer esse registro. Muito obrigada. E vamos encerrar, acho que já está se alongando, né, Rubem? Vamos encerrar. Amanhã a gente tem um dia cheio ainda, teremos a nossa eleição. Quem não recebeu o link, por favor, eu deixei lá no grupo para me responder, para a gente mandar de novo, tá? Os titulares para votar. Rúbia, tem ainda alguma coisa a acrescentar, Rúbia? Temos a música? Sim, claro. Eu falei para ela, eu amei a voz dela, e a Marília Mendonça, ai, meu Deus, me traduzia, tá? Muito obrigada, gente. Deixa eu passar aqui. Os aplausos de todos, a nossa conferencista da noite, professora doutora Ana Paula. Doutora Lúcia está aí, minha conterrânea do Ceará. Eu já um goiano, nascido no Ceará, impressionante, mas é uma verdade. Doutora, vem receber também a sua lembrança aqui desta edição da Copevide, das mãos da nossa coordenadora, doutora Sara. E já conosco, posicionados ali, eu imagino que todos tenham gostado da nossa Alcione Couto, que está conosco desde o início da programação, e que convidamos para que, juntamente com os seus companheiros, demais integrantes da banda, possam nos brindar com 2 canções antes de partirmos para o jantar. Senhoras e senhores, encerramos, portanto, esta noite de abertura do encontro ao som de boa música para todos vocês. Muito obrigado pelas presenças. A todos que nos assistem também pela videoconferência, obrigado pela audiência, e lembrando que para registro de presença, aqueles que estão participando aqui em Goiânia do evento, é necessário utilizar o QR Code que estará posicionado, já está posicionado, né, Daniela? Nas televisões que estão na entrada do auditório. Portanto, basta afixar ali a câmera no QR Code e que vai fazer confirmar a sua presença. Com vocês, Alcione Couto. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te deu um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te deu um beijo e partir. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. O que é que eu posso fazer?